pessoas dizem que a igreja anglicana é muito parada, tal. Por isso que a gente tem muita criança, que é para dar uma energizada. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Oremos. Vem, ó Deus, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Envias o teu Espírito Santo e tudo será criado e renovarás a face da terra. Amém. Mateus 16. A confissão de Pedro traz a Bíblia assim, com esse título. O título não é texto bíblico, o título é um texto do comentarista, ou de quem organizou a Bíblia. Eu não sei como tem na de vocês. Se vocês quiserem ter uma Bíblia na mão, aberta em Mateus 16, a partir do versículo 13, nos ajudará nesta meditação esta manhã, e bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que, chegando Jesus à região de Cesareia, eu estou relendo porque é importante que a gente tenha em mente o que aconteceu, qual foi o contexto desta história. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe era uma cidade cujo nome queria homenagear o César, o imperador de Roma, então colocaram Cesareia. Se fosse uma cidade em homenagem a Jael, seria Jalcieia. Em homenagem a mim é Fabieia de Caruaru. Era uma cidade em homenagem ao... Eu não sou imperador, nem o reverendo também é. Então ninguém homenageia a gente, não bota nem o nome de rua. Oh, Deus. Pois bem, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos dele. Jesus perguntando aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Ou melhor, ele usa o título Filho do Homem, né? Esse título que Jesus gostava muito de usar. E ele pergunta: quem os homens, quem o pessoal por aí diz que é o Filho do Homem? E eles responderam. Uns deles disseram: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é o espírito de Elias, o grande profeta do passado. Outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então se volta para eles e diz: e vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro, sempre ele, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: você é abençoado, Simão Barjonas. Em algumas versões tem assim, né? Barjonas, Bar quer dizer filho de, Barjonas é filho de Jonas. Tu és abençoado, Simão, filho de Jonas. Tu és bem-aventurado, pois isso não foi revelado por carne nem sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Que coisa impressionante. Num encontro assim, Jesus passeando, pergunta: quem é que o pessoal está falando de mim por aí? Vocês já fizeram essa pergunta para alguém? Pastor, o pessoal está falando do senhor aí. Senhor, o que é que eles estão falando de mim? Diz que o senhor penteou o cabelo hoje para o lado direito. Existe uma pergunta no texto do Evangelho, nesse texto do Evangelho, que ela é central e define o destino de cada pessoa presente hoje aqui nesta igreja. Não se trata de qual foi a carreira que você seguiu na vida, nem do tamanho da sua conta bancária, nem dos títulos que porventura você acumule, nem o dinheiro que você juntou. A questão mais importante da vida é esta. É respondida por esta pergunta. A questão mais importante da minha e da sua vida é respondida a esta pergunta: quem é Jesus Cristo para você? É a primeira vez no Novo Testamento que a palavra igreja, eclesia no grego, eclesia, não sei. É a primeira vez que a palavra igreja é usada. Logo em seguida, no versículo 18, Jesus diz, versículo 18, é isso mesmo? Sim, ele diz que eu edificarei a minha igreja. A igreja é minha?
Não, a igreja é do Senhor. A igreja de Jesus. Ele disse, eu vou edificar a minha comunidade. Eu vou edificar a minha igreja. Mas preste atenção na ordem que Jesus Cristo estabelece antes de falar sobre a estrutura da igreja, se vai ser assim, se vai ter bispo, se não vai ter, se organiza dessa forma, organiza da outra. Antes disso, o Senhor, ele dá, antes de definir estrutura, antes de definir a missão, antes de definir o futuro da igreja, Jesus coloca Ele mesmo no centro da igreja. Fez a principal coisa. Olha, o centro da igreja é Jesus Cristo. É o teste decisivo para qualquer pessoa, não é se você está na denominação anglicana, se você está na presbiteriana, na Assembleia de Deus, em congregacional. Não, isso não é importante de pronto, não é importante. O teste decisivo não é a denominação a que a pessoa pertence. O teste decisivo é o que a pessoa pensa sobre Jesus Cristo. O que você pensa sobre Cristo? Quem é Cristo para você? Primeiro vem o fundador da igreja, ele. Depois vem o edifício. Primeiro a raiz da planta, depois os ramos da planta. Pois a raiz é quem vai nutrir. Nós somos os ramos. Estão lembrados dessa passagem lá em João 15? Nós somos os ramos, Jesus é a videira verdadeira, de onde nós recebemos a seiva, a vida, para sermos ramos frutíferos. Se a gente errar, se eu ou você errar na compreensão de quem é Jesus Cristo, todo o resto da sua fé está comprometida. Alguém assim chega e diz, fulano é um homem, é uma mulher de muita fé. Eu digo, fé em quê? Porque tem uma música de Gilberto Gil que diz fé na cobra coral, fé num pedaço de pau. Ok, você pode ter fé nessas coisas, mas essa não é a fé no Senhor da igreja. Você tem fé em quê? Às vezes, tenho fé em Jesus. Você conhece Jesus? Quem é Jesus para você? Entenderam como essa pergunta ela toca no âmago, na base da nossa alma? Se você errar, todo o resto da sua fé está comprometido. Neste texto de Mateus 16, o Senhor divide a humanidade em dois grupos. De um lado estão os homens, representando a multidão comum. Do outro lado estão os discípulos, a igreja verdadeira. A multidão tentava entender Jesus com base na opinião pública, na lógica natural, na tradição deles, no que eles falavam. Os discípulos, contudo, chegaram a uma convicção que o próprio Jesus disse, olha Pedro, quem revelou isso para você não foi nenhum professor humano. Quando ele diz, não foi carne nem sangue. Então quem foi? Não foi carne nem sangue? Não, foi o próprio Deus que revelou isso a você. Quando Jesus pergunta a opinião pública a respeito dele, as respostas foram variadas. Olha, Senhor, um diz que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros pensavam que o Senhor era Elias, que foi um grande profeta, alguns dos outros profetas, Jeremias, etc. Mas a verdade é uma só. Cristo. A verdade é Cristo. O mundo fica especulando, divide opiniões, mas a igreja verdadeira sabe exatamente em quem tem crido. Você sabe, irmão? Você sabe qual é a base da sua fé? Você sabe quem é este em quem você acredita, em quem você confia, em quem você deposita fé e diz que quer segui-lo? Você conhece ele? Conhecimento que os discípulos possuem de Cristo difere radicalmente das opiniões do mundo. Enquanto as multidões viam Jesus como um mestre, sábio, um fazedor de milagres, os discípulos viam ele na própria encarnação do Deus vivo. Pedro diz, tu és o Filho de Deus. Então Pedro sabia. Sabia como? Quem revelou isso? Um professor, um mestre, um sábio, um sabido? Não. Deus mesmo revelou isso a Pedro. Olha a base dessa revelação.
Esse conhecimento do discípulo é profundo, consciente, não é superficial, não foi contado por um ou por outro, não foi contado por terceiros. É algo meditado, abençoado, solene, claro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não está chutando, não. Ele não está dizendo assim uma coisa qualquer para ver se Jesus aceitaria, não. Ele estava fazendo uma declaração absoluta. A fé cristã não pode se apoiar em coisas duvidosas, em fumaça, não. A fé cristã tem base sólida. Uma fé não muito bem definida, que Deus nos livre de uma fé assim, uma fé não muito bem definida vai deixar você com uma vida vacilante. Deus está cuidando de mim ou não está? Deus criou realmente tudo ou nós estamos como um barco à deriva? Então, se sua fé não é firme, você oscila. Vem um vento de tempestade, que sempre vem na nossa vida, e você se esbagaça todo, você se treme todo, você se abala demasiadamente, porque a sua fé não é esta fé que Pedro manifestou. Nós precisamos ter clareza absoluta sobre quem é o nosso Senhor. Ah, pastor, o senhor devia ter feito esse sermão quando eu entrei na igreja, quando eu pus o pé na igreja. Agora eu já tenho 15 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, e o senhor vem falar disso? Por incrível que pareça, nós podemos passar muitos anos na igreja e a gente não ter essa resposta bem definida no nosso coração. Quem é Jesus Cristo? Se isso não fosse tão importante, revelado do alto, não estaria nas Escrituras. Tudo que está nas Escrituras é importante para a igreja. Tudo que está nas Escrituras, eles não tinham tempo, eles não tinham Word, eles não tinham computador. Quando eles escreviam, inspirados por Deus, alguma coisa, é porque aquilo é importante. Então, é muito importante para mim e para vocês, hoje, responder quem é Jesus Cristo para mim. Para que a gente não siga um Cristo que foi criado pela cabeça da gente. Você está seguindo quem? Cristo? Esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Esse Cristo que você está seguindo é um Cristo que você inventou. Você está seguindo um fantasma, na verdade. Olha o cuidado que nós precisamos ter, queridos. E esse é um conhecimento que deve ser da igreja. Naquela época, aqueles 12 homens, o colégio apostólico, como se diz, né? Os 12 apóstolos, eles tinham personalidades totalmente diferentes, estavam ali, convivendo. Mas quando se trata da pessoa de Jesus, eles falam com uma voz única, uma voz só. O mundo por aí pode discutir na academia, nas escolas, na opinião popular, várias questões teológicas secundárias, mas quando a igreja se prostra diante de Cristo, todos declaram a uma só voz. Quem é Jesus Cristo? É o Filho do Deus vivo, único Salvador e Senhor de nossas vidas. Esse é o Cristo que você segue, queridos? Oh, glória a Deus! Oh, igreja abençoada, porque não foi ninguém que ensinou a vocês, foi Deus mesmo. Deus que colocou no coração. Nós, pastores e outros irmãos da liderança, não temos a capacidade de fazer tanta gente crer em Jesus. Não temos. Isso não é obra humana. Aparentemente parece ser obra humana, né? Chega um pregador com uma retórica muito boa e fala e enche um estádio e tal. Olha, irmão, se está movendo um povo desse para seguir Jesus Cristo, é porque o próprio Espírito Santo está trabalhando ainda hoje. O Espírito Santo está manifestando a sua presença na igreja e a igreja crendo e seguindo e caminhando para a vitória. Podia perguntar, como é que esse conhecimento de Pedro foi alcançado? Ele estudava, ele era um pescador, mas nas horas vagas ele estudava muito para saber que Jesus era o Filho do Deus vivo. Jesus dá a resposta, né? Isso não foi revelado por carne nem sangue, ou seja, não foi uma pessoa humana quem revelou para você, mas meu Pai que está nos céus. Irmãos, a nossa razão, que nos ajuda muito, né? Que maravilha ter razão.
Que bom ter juízo, né? Que é sem juízo, a gente às vezes diz assim, né? Uma pessoa totalmente meio maluquinha, instável. Como é bom ter juízo. Como é bom ter inteligência. Como é bom ter estudo. Estudem, irmãos. Estudem o mais que puderem. É bom estudar a Bíblia, para a gente ensinar sobre a Bíblia. É bom estudar a história de Jesus Cristo. Mas estas coisas que a gente aprende por aí, jamais pode revelar a glória espiritual de Jesus Cristo no coração humano. Jamais. Só quem pode fazer isso é Deus. O discernimento espiritual exige uma ação do Espírito Santo. Você pode ouvir milhares de pregações a vida inteira. Você pode ler livros teológicos. Você pode frequentar a igreja assiduamente desde que você nasceu. A menos que o Pai Celestial tire o véu dos seus olhos, você vai continuar vendo Jesus Cristo como um grande homem, gente boa que falam muito bem dele, mas você não vai ter o Cristo, Filho de Deus, vivo no seu coração. Porque essas coisas não se aprende, não se compra. Essas coisas são dadas por Deus. É um dom de Deus, um dom da fé. Deus chega no seu coração e coloca lá no seu coração e você de repente diz, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Onde, em que universidade você aprendeu, em qual doutorado você aprendeu, em qual conversa de feira, em qual conversa de rua você aprendeu? Em nenhuma, porque isso vem do alto. Isso é Deus trabalhando no coração humano por misericórdia. É o Pai do céu quem precisa realizar esta obra interior em nós. E Ele faz isso através do novo nascimento, da regeneração, criando em nós um coração capaz de ver coisas espirituais. E Ele nos faz isso purificando. Por isso que o nosso culto começa com aquela oração chamada coleta pela pureza. Nós vamos pedir a Deus que nos purifique. Como é que um impuro vai prestar um culto a Deus? Não tem como. E como é que eu posso me purificar a mim mesmo? Tomando vários banhos? Não. É uma purificação espiritual. É uma purificação para estarmos diante do Senhor. Só Ele pode nos purificar, à semelhança daquele querubim que pega uma brasa e vem purificar os lábios daquele que tinha os lábios impuros, no caso, na visão do profeta Isaías. Novo nascimento, criando em nós um coração capaz de ver a ação de Deus na nossa vida. Conversei um tempo atrás com uma irmã que está enfrentando uma tribulação muito forte e eu disse, olha, no meio dessa tua tempestade, tu só vê nuvem pesada, chuva e turbulência, ou você consegue ver a ação de Deus no meio da agonia? Ela disse, eu vejo a ação de Deus todo dia na minha vida. Que olho é esse? Oftalmologista é esse que fez essa cura nesse olho para ver a ação de Deus em nossa vida. São olhos espirituais, irmãos. É aquela graça dada por Deus para dizer, meu filho, você está na tempestade, mas eu estou aqui. Entenderam como é isso? Deus nos dá esta visão, esse quebrantamento. Ele faz isso exatamente quando a gente às vezes está precisando. Ou quando nós mais precisamos na dor, no quebrantamento, quando percebemos o peso do nosso pecado, da nossa incredulidade, da nossa oscilação, da nossa fraqueza, da nossa negligência. E aí a gente vê na cruz de Cristo a esperança da nossa salvação. Quando essa revelação divina acontece, ela deixa marcas que não se confundem, ela deixa marca que claramente você vê na vida de um cristão, do que crê, de um crente. Em primeiro lugar, ela produz certeza absoluta. A verdade gravada pelo Espírito Santo na alma não é abalada por dúvidas. Eu li um livro de filosofia, agora eu já estou duvidando se Jesus Cristo. Eu li Nietzsche disse que Deus está morto. Então eu peguei o raciocínio dele, a argumentação dele, e eu cheguei a uma conclusão errada. E que fé é essa? Não, o cristão pode ler o livro que ele quiser.
Pode entrar na escola que ele quiser. Às vezes eu alerto os filhos dos crentes, eu digo, cuidado, irmão, vai para a universidade seu menino, tem 17 anos, vai para a universidade, vai para a área de humanas, vai, misericórdia. Porque o menino de 17 anos não tem, às vezes, contra-argumentação para um professor ateu, tarimbado, de 40 e poucos anos, treinado em seus pensamentos errados, ele vai massacrar seu filho. Seu filho entra na universidade crendo e volta descrendo. Por isso que precisamos orar e pedir para que Deus toque no coração de cada um, para que Deus abra esta visão espiritual. Então, em primeiro lugar, de quem tem esta revelação divina de que Jesus é o nosso Senhor, ela não é abalada por dúvidas. O que os homens ensinam, o que os homens podem desmentir, não vai influenciar, mas o que Deus gravou permanentemente no meu coração e no coração de todo o que crê. Segundo lugar, a revelação de quem tem Cristo no coração gera santificação e transformação de vida. O irmão entrou na igreja já faz 20 anos, tá? A mesma mazela de sempre. Ruim, pirangueiro, desamoroso, não estuda nada. Todo domingo pode estar aqui, ou em qualquer outra denominação, mas não tem santificação. Parece que Deus não está trabalhando naquele coração. É uma pessoa que a lei de Deus passa assim como se fosse luz passando num vidro totalmente transparente. Não causa efeito, não muda a pessoa. Ninguém que realmente contemple a glória de Cristo continua sendo a mesma pessoa. Não é possível que você entrou na igreja e o seu coração permanece tão duro quanto era. Não é possível, irmão. E tomara que Deus vença essa luta. Tomara que Deus derrube você e eu, todo dia, dizendo, quem és tu para continuar do mesmo jeito? Se tu estás nas minhas mãos, e eu sou o oleiro, e tu és o barro. Então, ver a santidade de Jesus nos mostra a gravidade do nosso pecado, do nosso coração duro, e nos leva ao arrependimento genuíno, a um desejo realmente sincero, verdadeiro, para viver a glória de Deus. Nós cantamos 2 louvores aqui, maravilhosos, parabéns ao louvor, Deus abençoe vocês, louvores que falaram muito da glória de Deus. É para isso que nós vivemos. Vocês acham que a gente vive aqui para outra coisa? Nós vivemos para glorificar a Deus, transformar esse mundo para tornar um mundo digno do Senhor. Porque Deus habita em luz inacessível, mas Ele habita também onde? No coração contrito, no coração do humilde, no coração do simples espiritual. Que bênção esse Deus, irmãos. Que bênção. Terceiro lugar, qual é uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que teve isso revelado em seu coração? Essa revelação traz paz. Amém? Paz. Ansiedade diminuída. Oh, como é difícil. Paz. A paz que excede todo entendimento. Por isso que no culto a gente tem a paz do Senhor seja com vocês, e a gente se abraça, se cumprimenta, desejando a paz de Cristo a uns aos outros. Essa é a mesma paz que acalmou tempestade no mar. É a paz que, quando você tem certeza de que Jesus é o Filho do Deus vivo e é o seu Salvador, porque não basta saber, né? Ah, Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele é poderoso, Ele é o Filho de Deus, mas Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Senhor. E você não faz o que Ele manda, então Ele não é o seu Senhor. Ah, eu sou o Senhor da minha vida. Não, você não é. Você não tem vida em você mesmo, nem eu tenho. Daqui a pouco, ó. Então, nós não temos vida em nós mesmos. O Senhor da vida é o Senhor dos céus, é o nosso Pai. Se Ele é o meu Senhor, o servo obedece à vontade do Senhor. Em outra parte, o Senhor generoso, gentil, Ele vai dizer, eu não chamo mais vocês de servos, eu agora chamo vocês de amigos. Amigo de Deus, olha o título maravilhoso. Eu sou amigo, eu sou amiga de Deus. Que bênção maravilhosa.
Então, em terceiro lugar é isso, irmão, traz paz para o nosso coração. E veja os privilégios que Jesus anuncia sobre quem tem essa revelação. Ele anunciou primeiro para Pedro, né? O nome de Pedro é Simão. Simão, filho de Jonas. E ele diz, abençoado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi Deus quem revelou você. Deus revelou isso a você, irmãos. Quem é Cristo? Então vocês também são bem-aventurados. Então nós somos felizes e abençoados por isso, porque eu tenho essa certeza no meu coração. Oh Senhor, vem Senhor, modifica-me a cada dia. Quem conhece Jesus por revelação pessoal de Deus para a pessoa, possui a vida eterna. Jesus fez uma oração sacerdotal, lá em João 17. E ele diz que a vida consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Esse conhecimento não é sobre saber as coisas, mas é ter comunhão íntima com Jesus Cristo. É falar com ele na oração todos os dias. É ouvir a sua voz na sua palavra e andar ao seu lado todos os dias. Quem possui este conhecimento revelado do céu é capacitado para servir no reino de Deus. A igreja erra, né? A igreja às vezes acha que está trabalhando com um santo, com uma santa, e não está. A igreja erra, Deus não erra. A igreja segue tentando. Depois desse texto, se a gente seguir, vai dizer, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Daqui a pouco a gente vai ligar uma coisa aqui na terra. Daqui a pouco a gente vai ministrar o santo batismo a Maria Valentina. O que nós vamos fazer agora? Nós fazemos assim, ó, a gente bota uma mesa, uma pia bonita, é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, um octágono, bem bonito, né? Tem uma toalhinha bonita, tem uma vela, a luz de Cristo, os pastores estão paramentados, a igreja se organiza tudo, para a gente fazer essa ligação aqui na terra do batismo. Mas a gente tem fé que isso está sendo ligado no céu. Quando eu digo, Maria Valentina, tu és de Cristo para sempre, lá no céu é a alegria, dizendo, a igreja do Senhor entrou mais uma filha. Fazemos aqui, ligado no céu. Obrigado, Deus. Portanto, amados, não tentem buscar o conhecimento de Deus apenas para a sua própria erudição intelectual. Humilhem-se diante do Senhor. Se a sua fé hoje é baseada no que os outros dizem, que os pastores disseram, que não sei quem disse, que um amigo tomando cafezinho ali lhe disse, que leu um livro, que viu um vídeo. Não. O nosso Pai, Ele revela a nós quem é Jesus Cristo. Vamos orar? Para que Deus nos revele, se é que já não temos. Mas, Senhor, eu tenho no meu coração, está escrito, mas está com uma letrinha leve, Senhor, passa por cima, para ficar uma letra bem nítida. Oremos. Senhor, revela o Teu Filho para mim. Ó Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu veja a glória de Jesus e o receba verdadeiramente no meu coração, na minha vida, como meu Senhor, meu Salvador e meu Deus. Amém. E o Pai Celestial, na sua graça infinita, tire o véu de cada um de nós hoje, para que nós possamos declarar com firmeza e alegria: Jesus, Tu és o Cristo de Deus, o Messias ungido, o Messias prometido pelos profetas. Tu és o Messias do Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, querido. Amém. Agora vamos fazer uma ligação aqui na terra. Eu vou chamar, então, Maria Valentina, que não vem por si só, vem pela mão dos pais, e chamar os padrinhos aqui à frente.